A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, iluminar o nosso coração. Vem nos conduzir nesse momento de partilha da palavra. Abra os corações, Espírito Santo. Abra, como disse o Evangelho de hoje, a nossa inteligência para entender a palavra de Deus. Toca o mais profundo de cada um. Traz cura, traz libertação. Que seja o Senhor a falar com cada pessoa ao longo desse programa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E lembra bem da letra dessa canção, porque muito que eu vou pregar está fundamentado nessa canção, não é? Como eu disse, eu vejo muito do ministério do Padre Jonas nessas afirmações, né? Dessa canção que eu vou trazer depois. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A pregação de hoje, a partilha da palavra de hoje, vai ser sobre o processo de conversão, a necessidade de conversão. Você sabe que a igreja, nós nunca podemos deixar de falar de conversão. Porque a conversão, ela é um processo, ela não é uma coisa acabada. Por exemplo, eu vivi a conversão e acabou. Não. Até o final da vida nós viveremos a conversão e precisamos viver. E ai daquele que acha que está pronto. E ai daquela que acha, não, agora eu já me converti, agora eu já jejuo, porque a pessoa não entendeu nada, né? A conversão é uma coisa constante. Então eu digo para você, é uma coisa sobre a qual a gente tem que falar e refalar e trifalar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É Deus dizendo: se então o povo sobre o qual foi invocado o meu nome, o meu povo, se humilhar, orar, me procurar e se converter da sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde à terra. Veja bem, olha o que Deus está falando. Muitas vezes a gente está pedindo bênção, a gente está pedindo graças. Ai, Padre, não aconteceu aquilo que eu queria. Talvez, muitas vezes, é falta de conversão. Se você não se converte, ou seja, se você não assume o molde de Deus, né? Conversão, a palavra metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Se você não assume o molde, a mentalidade de Deus, as graças não vão vir. Porque, vou repetir, se então o povo sob o qual é invocado o meu nome, eu, você, os cristãos, se humilhar, a importância da humilhação diante de Deus. Eu reconheço que eu sou pecador. A confissão, que é uma forma de humilhação, mas um sacramento redentor de libertação, né? Orar, né? A oração é um ato de conversão. Aqui a palavra está dizendo dos atos que expressam a conversão, né? Humilhar-se diante de Deus. O Antigo Testamento tinha muito aquela figura do se vestir de saco, né? Colocar cinzas sobre a cabeça, rasgar as roupas, eram gestos de humilhação, né? Gestos de humilhação para dizer: Senhor, eu estou arrependido do meu pecado, estou humilhado pelo meu pecado, eu quero te agradar, eu quero voltar a ti. Se o meu povo se humilhar, orar, outro gesto de conversão, me procurar, outro gesto de conversão, se converter, ou seja, mudar, deixar a má conduta, né? Se converter de sua má conduta, eu escutarei, lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde. Então veja bem, para você ser ouvido, ouvida, para a saúde ser restituída, né, saúde à terra, mas isso aqui pode significar muita coisa, para o pecado ser perdoado é preciso ter atos de conversão. E Santo Afonso sempre dizia que depois que a gente comete um pecado, a gente tem que fazer, por um ato de vontade, atos de ódio contra aquele pecado. Por exemplo, se eu cair no pecado do orgulho, eu tenho que fazer atos de humildade. Se eu cair no pecado da fofoca, eu tenho que rezar para as pessoas e falar bem das pessoas, ao invés de falar mal, ou ficar em silêncio. Atos contrários, né? Mas aqui tem um itinerário tremendo. Eu sei que a gente já não está mais na quaresma, mas a gente precisa sempre, na Páscoa, em qualquer momento, falar sobre conversão. Porque a nossa natureza, olha, você não precisa fazer muito para ir para o inferno, é só não fazer nada, que você vai para o inferno. Me perdoe a sinceridade. Porque a nossa natureza decaída, nós trazemos as consequências do pecado original, gente. Então, a conversão é um esforço de ascese, de subida. E subir exige esforço, exige uma energia que você emprega, que você gasta, né? Para subir uma colina, para subir uma montanha. Eu lembro quando eu fui conduzir a peregrinação em Medjugorje, que eu subi a montanha, lá, uma das montanhas que onde foi feita a Via Sacra, né? Onde Nossa Senhora apareceu, com pedras soltas. Foi maravilhoso, mas foi exigente, né? Bem exigente, estava quente, ou com aquela batina preta, né? Mas a conversão é um constante movimento de subida. Então, é preciso se humilhar diante de Deus, orar,
viver vida de oração, procurar a Deus. O que é procurar a Deus? É parar para ouvir um programa como esse, é ouvir uma música que fala da evangelização, que fala de Deus, é procurar direção espiritual, é buscar confissão, é ir à missa. Não é Deus. Tem gente que tem a ilusão de achar que Deus tem que vir servir a pessoa. Não, é você e eu que temos que buscar Deus, filho, filha, para que Ele então volte a sua face ao nosso favor, né? Então a palavra aqui é muito clara, ela dá um itinerário para a gente. E eu usei essa palavra como ponto de partida, mas eu nem vou me deter tanto nela, porque falando do processo de conversão, eu quero trazer aquilo que os autores espirituais falavam, sobretudo os autores do medievo, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, o próprio Santo Afonso e tantos outros ali que viveram, né? São Felipe Neri, eles falavam das 3 fases da conversão, né? Aquilo que a gente chama na teologia, né? Eu não vou falar teologuês aqui, só vou trazer o nome e vou explicar, né? A via purgativa, iluminativa, unitiva, eu vou explicar, são as 3 fases da conversão, né? Porque a conversão, como eu disse, ela é um processo. E se você não se converte, eu quero te dizer por que é importante se converter. Se você não se converte, ó, a palavra está dizendo, Deus não vai atender o seu pedido, não vai te escutar do céu, não vai ter o perdão do pecado e não vai restituir a saúde à terra, à vida, às emoções. Tem muita gente, me perdoe, triste, tem muita gente até na depressão, eu sei que são muitas as raízes passíveis e possíveis de gerar uma depressão, mas muita gente está na depressão por falta de conversão. Por falta de viver a palavra, porque está entulhando mágoa enquanto a palavra pede para perdoar, porque não reza enquanto a palavra de Deus pede para rezar, porque não é fiel enquanto Deus pede para que sejamos fiéis. A obediência a Deus, a conversão, é sempre um caminho de cura. Tem gente que busca a Deus querendo cura e libertação, mas não entendeu que a cura e a libertação, elas somente acontecem, se solidificam no processo de conversão, né? E falando dessas 3 fases da conversão, antes até de entrar, eu queria falar um pouco do que essa letra diz, porque, como eu disse, eu vejo muito Padre Jonas na letra dessa música, né? O dia já declina, né? A noite se aproxima. Olha, você precisa ter um mínimo de visão espiritual para você entender que os dias são maus, né? Eu sempre gosto de citar aquela carta que a irmã Lúcia, né, mandou para o Papa João XXIII, quando ele era núncio ainda em Paris, e ela dizia para o Papa João XXIII naquela carta, que ela falava com Nossa Senhora sempre, né, a irmã Lúcia das Revelações de Nossa Senhora de Fátima, e ela disse para São João XXIII, naquela época ainda núncio em Paris, olha, a batalha final, a investida final do demônio vai ser contra a vida e contra a família. Isso lá em 1950 e pouco, se eu não me engano, né? Então veja bem, a batalha final vai ser contra a vida e contra a família. Não precisa você ter muita visão espiritual, muita maturidade espiritual para você ver que nós vivemos os dias são maus. O dia já declina, a noite se aproxima, né? Existe uma luta, gente, contra quem se decide por Jesus. Isso é fato. Você está vivendo no exército do inimigo, ele te deixa tranquilo, você já é ganho, né? Ponto ganho. Mas quando você se levanta contra a mentalidade desse mundo, quando você se levanta para viver a fé, para viver as virtudes, para ir à missa, uma guerra começa contra você. Isso é um ótimo sinal, né? Porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, né? Porque você não vê o futuro, mas o inimigo vê. Então ele sabe o que Deus pode fazer de você. Então por isso que ele te ataca muitas vezes. As pessoas viam o pastor de ovelhas, mas o mundo espiritual já sabia que aquele pastor de ovelhas iria se tornar o grande rei Davi. Por isso ataques contra ele e ataques contra ungidos, contra os escolhidos de Deus, né? Mas o dia já declina, sabe? A noite se aproxima, eu não posso temer, né? Eu não posso mais brincar com a minha fé. Gente, nós estamos num tempo, o Padre Jonas gostava muito de citar essa frase, né, de um teólogo alemão, que ele falou ali na virada do milênio, né, entre o final do ano 2000, esse teólogo alemão dizia assim, que os cristãos do século XXI, ou eles vão ser místicos, ou seja, muito mergulhados em Deus, muito de Deus, muito convertidos, ou eles não vão ser nada. Ou você é místico, totalmente de Deus, mergulhado no mundo sobrenatural e espiritual, você não vai ser nada. E os tempos são esses. Porque antigamente a cultura era cristã, bem ou mal, a cultura era cristã, católica, hoje não. Não é. Há uma cultura anticristã e anticatólica em curso. Então você tem que ser muito de Deus. Eu gosto da igreja, mas eu não gosto disso. Olha, tem gente que é assim, ele só quer o pró, mas não quer o contra, né? Eu gosto de ir na igreja quando Deus fala que me ama, quando Ele fala que vai me dar dinheiro, quando Ele fala que me ama, que tudo está certo na minha vida, mas quando Ele fala que eu tenho que mudar,
Gente, são pessoas preguiçosas do ponto de vista espiritual, acomodadas, não entendem que estão caminhando para a ruína, né? Para a perdição eterna. A gente tem que falar desses temas, isso é muito sério. E a música continua, né? Eu não posso brincar com a minha fé, eu tenho que decidir se eu sou amigo de Jesus ou se eu sou amigo desse mundo. Se eu sofrerei as consequências, né, de ser amigo de Jesus. Existem consequências, lutas, perseguições, mas existe muita coisa boa. A amizade com Jesus, a vida eterna. Ou, depois da estrofe final, se sofrerei as consequências de negar aquele que me salvou, né? Não posso suportar tamanha dor. Olha, negar Jesus, viver com Jesus tem consequências, boas e difíceis. Mas negar Jesus tem consequências. Não posso suportar tamanha dor, é uma dor na alma. É uma dor, sabe, dor profunda. E a perdição, né? A perda da vida eterna. Então, não dá para negar aquele que nos salvou. Quem tem o mínimo de consciência do que Jesus fez na cruz por nós, da ressurreição, não pode negar Jesus, sabe? Só que eu vou dizer para você, tem muita gente que diz assim, que vive em cima do muro. Eu não decido, não sou da igreja e não sou do mundo. Olha, posso te dar uma notícia para você que é indeciso, que não sabe se quer Deus ou o mundo? Ninguém vive indeciso, sabia? Não tem como você ser indeciso a vida inteira. Sabe por quê? Porque é um princípio básico. Uma pessoa que não escolhe, alguém vai escolher por aquela pessoa. Se você é uma pessoa indecisa, a sua sogra vai escolher por você, ela vai mandar na sua família. A sua esposa vai mandar em você, seu patrão vai mandar em você. Quem não escolhe vai ter uma escolha que alguém vai fazer por você. E se você vive a vida inteira sem escolher, a sua vida vai fazer escolhas por você. Eu não sei se eu vou na missa ou não. Aí vai passando o tempo, você não foi e tal. A sua vida já fez uma escolha. Você já deixou de receber graças, curas, libertações, santificação através da Eucaristia. Talvez as pessoas que iam estar com você naquele domingo que Deus te pediu, colocou no teu coração que você tinha que ir à missa, as pessoas que foram e você não, elas estão lá em cima na vida espiritual e você está lá embaixo, no raso. Então, não escolher é escolher, sabia? Quando você, eu não sei se eu vou na academia e continua vivendo, você está comendo tranqueira e está engordando, né? Não escolher é escolher, não adianta que você faz a escolha faz você, né? E muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos, né? Tudo ali, a vida está acontecendo. Se você não está escolhendo, a vida vai fazer escolhas por você. Quando você não escolhe Jesus, você está escolhendo inconscientemente ficar na zona de conforto, na comodidade, nos prazerzinhos da vida, né? Mas esses prazerzinhos, eles vão custar muito caro. E, gente, eu vou dizer para você, existem escolhas que a gente faz por preguiça, que são burras. Porque se você for racional e pensar, olha, se eu fizer isso, tudo bem, eu vou ter 1 minuto de conforto, mas a consequência vai ser essa. Se a gente ponderasse mais, a gente faria escolhas melhores no que a gente come, em como a gente gasta o nosso tempo. Eu lembro um casal que certa vez que eu atendi, né? Chegou um tempo que eles estavam numa crise muito grande, porque a esposa começou a ganhar muito mais que o marido, aí começou a ter aqueles desencontros. Tem casais que vivem bem, claro, mas tem casais que acabam, né? O marido começou a se sentir inferior e tal, e começou a perseguir. Aí um dia ela foi bem sincera, ela falou, padre, olha, eu fiz uma escolha, eu chegava em casa com 2 crianças e fazia faculdade online, depois fiz um mestrado, ficava até de madrugada, e ele fez a escolha de todo dia chegar e ficar jogando videogame. Então ele fez uma escolha, e eu fiz outra. Então cada um está colhendo o que escolheu, né? Isso é fato, sabe? E a vida passou. Esses dias uma pessoa me falou assim, eu fico doido, Paulo, quando uma pessoa fala assim, quem já estudou um idioma sabe o que eu estou falando. Você tem dom de falar, né? Outra língua. Gente do céu, você não tem noção do que ela está falando. Tem noção quanto que é difícil aprender uma outra língua. É uma outra fonética, são sons que na sua língua materna você não produz, a sua traqueia, a sua garganta não produz aqueles sons. Você tem que aprender, você tem que entender outra forma de expressar. Mas a pessoa ela tem dom. Não, enquanto você estava assistindo o jogo, talvez o outro estava estudando, né? Quando você estava jogando videogame. E na vida espiritual também é assim. Você tem que fazer escolhas por Deus. Porque, gente, se você não faz escolhas por Deus, o inimigo ele entra na brecha, ele não bate na porta como Jesus, ele não é educado, ele entra na brecha. Se você não está fazendo escolha por Deus, ele está fazendo escolhas por você. Então isso é muito sério. E como o Padre Jonas dizia, né, quem não adorar não vai aguentar. Eu preciso buscar Jesus, eu preciso adorá-lo, eu preciso visitar o Santíssimo, eu preciso rezar o rosário, eu preciso me decidir por Deus. Não dá para brincar, porque ou você vai ser místico ou você não vai ser nada nesse tempo. Porque parou, sabe? Até as pessoas que viviam uma conversão de fachada, a gente vai vendo, a gente vai percebendo. Sabe, os evangelizadores, não dá, é outro tempo. Ou a gente é cristão e é católico, ou a gente não vai ser nada. E o que é conversão? Como eu falei das três passos da conversão.
Eu gosto de definir esses 3 passos para ficar mais fácil, para não ficar um teologuês, né? Em 3 palavras, R-I-A, RIA. Quais são essas 3 palavras que definem o processo? Renúncia, o R, imitação, o I, A de amizade. São 3 processos do caminho de conversão, 3 passos. Renúncia, imitação e amizade, que correspondem, né, aos 3 processos que o Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo francês, falava, dessas vias que eu falei, né, purgativa, iluminativa, unitiva. Porque qual que é o primeiro processo da conversão? Em primeiro lugar, o primeiro processo da conversão, que é o processo da renúncia, é aquilo que é o PHN. É quando a pessoa entende que Jesus é bom, é quando a pessoa não é mais amiga do pecado mortal. Ela entende que o pecado mortal é mau, e quando acontece dela pecar mortalmente, ela sente na alma, ela sente uma dor, ela sente uma tristeza, ela não é mais amiga do pecado mortal. Só que ao mesmo tempo ela está só ali, só vivendo o tempo da renúncia. Ela renuncia o mal, ela renuncia o pecado mortal, né? Ela tem necessidade, né, de caminhar mais com Jesus, tal. Ela entendeu que o errado é errado, não é como antes, que ela pecava, estava no pecado mortal e dizia, eu sou assim mesmo, eu não vou à missa mesmo porque eu sou assim, eu vivo no adultério porque é o jeito que todo mundo vive. Não, mas até começa a doer na alma dela. Só que ao mesmo tempo, ela está na fase só da renúncia, né? Ela está dizendo o PHN, o que é bonito, mas o PHN é a primeira fase da conversão. Não dá para você ficar a vida inteira na superfície, né? Você tem que mergulhar. Mas é importante, claro, você reconhecer que o pecado mortal já não é a fase negativa essa, né? É importante você reconhecer que o pecado mortal te leva para o inferno. É importante você sentir dor quando você ofende a Deus, né? É importante você entender que a conversão é uma necessidade, né? Você precisa se configurar mais a Jesus. Você precisa seguir aquele que te salvou, né? Aquele que morreu por você. Você precisa adorar, senão você não vai aguentar. E como o refrão diz, né, eu não quero perder tudo aquilo que o Senhor já preparou. Porque Deus preparou coisas lindas para você e para mim, filha. Mas eu dizia na pregação da vigília de Páscoa, né, aqui na Canção Nova, e repito, mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar, Deus preparou para você. Tenha certeza. É lindo demais o que Deus tem para ti. É lindo. Por isso que o inimigo vem com fúria muitas vezes, por isso que os problemas vêm, por isso que esses pensamentos ruins vêm, por isso que essa tentação para a luxúria, para a impureza vem. Os grandes homens de Deus da Bíblia foram tentados, e mulheres, com a luxúria, né, com o pecado da impureza, porque o demônio sabe o seu potencial, então a tentação vem. Mas, claro, você tem que dizer não, você tem que renunciar. É maravilhoso, mas essa é a primeira etapa da renúncia, a etapa negativa. Aí vem a segunda fase da conversão. E essa é fantástica. Como eu disse, é a fase que eu chamo de imitação, né? É a fase na qual, com atos da vontade, você não só diz não ao pecado, mas com atos da sua vontade você começa a buscar agradar a Deus nas pequenas coisas da sua vida. Fazer atos que agradam a Deus, nas pequenas coisas da sua vida. Você começa a querer crescer na perfeição, você começa a viver as virtudes, você começa a incorporar aquilo que faz parte do caráter de Jesus, você começa a imitar Jesus. É a segunda fase da conversão. Não é só um dizer não ao pecado, mas é uma imitação. Porque é natural, você imita quem você admira, né? É muito comum os meninos, né? Eu lembro quando eu era menino, eu imitava, né, o jogador de futebol. Naquela época o futebol, a seleção era bem melhor que agora, né? Vamos mudar de assunto, que senão vai bater uma tristeza, né, sabe? A gente que viu o que vimos, né, 94, 2002, mas deixa pra lá. Eu imitava o jogador da seleção. Eu lembro na Copa de 2002, quem é mais velho aí vai entender, o Ronaldinho rapou o cabelo daquele jeito. Toda a minha geração rapou o cabelo daquele jeito ridículo, né? Mas rapou. Porque é natural você imitar quem você admira, né? Um cantor, eu lembro, o cabelo grande na minha época, a minha galera, todo mundo tinha cabelo grande, porque os cantores que a gente gostava tinham cabelo grande, é coisa de época, né? Então você imita quem você admira. Então a segunda fase, você entendeu que Jesus é um amigo, você entendeu que ele é bom, você entendeu que o pecado mortal te mata. Então na segunda fase você entra para a fase da imitação. Eu incorporo o caráter de Jesus e eu reproduzo o que Jesus é. Eu imito Jesus. Não ama Jesus quem não imita Jesus. Não que se converteu quem não começou a fase da imitação. E mais uma vez eu digo, o PHN é um método fantástico, eficaz, mas ele, gente, é só a ponta da lança. Você não pode viver a vida inteira de PHN. É maravilhoso. O Padre Jonas já pregou sobre isso. Ele é a ponta da lança, e o Peter sabe disso, né? E que maravilhoso, que linda ponta de lança, né? Tem que ter. Mas você tem que passar para a fase da imitação. Ou seja, na fase da imitação,
você começa a entender que o Evangelho e que a vida de Jesus é o critério para cada escolha que você faz na sua vida, pequena ou grande. Vou usar essa roupa. Será que essa roupa agradaria a Jesus? Essa roupa passa no crivo do Evangelho? Essa roupa passa no crivo da pureza? Ah, padre, não tem nada a ver, eu sou livre. Tudo bem, mas você está fazendo outras pessoas pecarem talvez com a sua roupa. Você é resolvido, mas tem uma pessoa talvez que tem uma história difícil, de prostituição, que está se convertendo e vendo a sua roupa vai pecar, por sua culpa. Lembra o que Jesus disse no Evangelho? Que quem leva um outro pequenininho que está lutando para se converter, pecar, escandaliza, é melhor que não tivesse nascido, vai ser melhor amarrar uma pedra sobre ele e jogar no mar. Pô, que é metáfora? Metáfora não, isso é uma descrição, não é uma metáfora. Mais clara do que essa? Olha, eu acho que isso aí já é o bastante para te convencer. Para me convencer, né? Então veja bem, é uma decisão. Não tem como você viver com o pé nas duas canoas. Ou você decide pelo mundo, ou você decide por Jesus. E se você não decidir por Jesus, o mundo, a sua vida vai decidir por você. E não adianta, tem gente que acha assim, ai padre, eu vou para o céu. Olha, o céu vai ser consequência das escolhas que você fez ao longo da sua vida. O inferno vai ser a consequência das escolhas que você fez ao longo da sua vida. Se a pessoa a vida inteira escolheu o que desagrada a Deus, se a pessoa a vida inteira escolheu o pecado, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Se a pessoa a vida inteira não rezou, não agradou Jesus, não foi amiga de Jesus, como ela quer ir para o céu? Depois que morre, não tem nexo. Agora, se a pessoa escolheu Deus a vida toda, é consequência natural, né? A gente encontra aquilo que a gente busca. A pessoa que busca pecado, até na sacristia da igreja, ela vai ver uma razão para pecar. A pessoa que busca o céu e a santidade, até no meio de uma boca de fumo, ela vai ver razão para se santificar, sabe? Então, é preciso crescer indo para a fase da imitação, né? Eu quero imitar Jesus. E ali, por isso que ela é chamada via iluminativa, né? O Espírito Santo vem sobre nós, nos dando aquilo que o Evangelho de hoje dizia, que eu falei no início, abrindo a nossa inteligência para entender melhor como Jesus funciona. E como eu disse nessa fase, Jesus e o Evangelho tem que ser o critério para as grandes e pequenas escolhas. A roupa eu já falei, né? Mas como o que eu vou dizer, Jesus falaria o que você tem falado? Às vezes a gente fofoca tanto e acha que é normal, fala mal dos outros. Eu fico admirado, às vezes tem pessoas, né? Tem lugares que eu paro assim que a TV está ligada, esses dias eu vi, num lugar aí, a TV está ligada, né? De pessoas assim, dedicadas a Deus, a TV Canção Nova ligada, e a pessoa viu um programa, o apresentador é até meu amigo, né? Eu fiquei até pensando, o que será que fala de mim quando eu estou no meu programa, né? E falando, a roupa não está boa, o que ele falou não está bom. Aí eu fiz a pergunta, não tem nada de bom nesse programa? Deus não agiu em nada, né? Aí as pessoas ficaram constrangidas e mudaram de assunto, né? Mas às vezes a gente só está criticando, talvez você está aí assistindo criticando agora. Vamos ver o que o padre vai falar, vamos ver o que o Orlando vai cantar. Será que não tem nada de bom? Será que Jesus, esse jeito que você tem falado mal das pessoas, a sua crítica, o seu azedume, sua amargura, isso passa no critério, no crivo do Evangelho? Não, você não está imitando Jesus. Imitar Jesus, tendo como critério o Evangelho e a vida de Jesus no que a gente fala, no como a gente se veste, no como a gente trata os outros. Me perdoa, tem gente que é egoísta, não vê a necessidade do outro, só vê a si mesmo, a si mesma. Tem gente que trata mal as pessoas, não tem gentileza, não diz bom dia, só vê a si mesmo. Jesus não age assim, você não está imitando Jesus, você não subiu o degrau. Não dá para viver a vida inteira na mediocridade espiritual. Então, imitação, renúncia, imitação. É preciso incorporar o caráter de Jesus. Como Jesus educaria esse filho que eu tenho? Só gritando e falando palavrão, como eu estou falando? Como Jesus trataria a minha esposa? Sem ajudar, tratando ela como uma empregada? Como Jesus quer que eu viva esse casamento? No adultério, como eu estou? Vendo essas imagens impuras na internet? Falando com meu ex? Não. Renuncia. Rompa com o pecado. E eu digo para você, o Padre Jonas dizia, ou santos ou nada. A gente tem que aprender na vida que com o pecado a gente não brinca. Eu gosto daquela metáfora do livro do Eclesiástico, não me recordo o capítulo agora, que diz assim, que o pecado é como uma serpente, espreitando para dar o bote. E eu gosto de usar analogia. Imagina se tem uma serpente aqui, vamos supor uma serpente aí, uma sucuri, ou uma urutu, que era aquelas antigas cobras bem venenosas, né? Você está com um pau na mão, um pedaço de pau forte que você pode matar a cobra, e a cobra está ali espreitando você. O que você vai fazer? Você vai baixar ali e falar assim, cobra, vou dizer uma coisa para você.
Os dias tão difíceis hoje, eu tô com esse pedaço de pau aqui e eu penso que eu tenho que acertar a sua cabeça. Abaixa mais um pouquinho, porque daí a gente entra num acordo. Não, meu amigo. Ou você mata a cobra, ou a cobra mata você. Não tem diálogo com cobra. E o Eclesiástico fala que o pecado é como uma serpente ali. Então o que você tem que fazer? Dá na cabeça e corre. Porque se você errar, ela te pega. Exatamente. Não brinque com o pecado, rompa. Esses dias eu atendi uma pessoa falando assim, falou para mim, a pessoa estava no adultério. Ai, pai, mas sabe o que é? Que a pessoa me faz muito bem. Meu amigo, aí que ela me entende. A pessoa que você está traindo a sua esposa por 5 anos não é só terapeuta, minha filha. Já, depois que passa da linha da amizade, não tem aconselhamento, terapia, acabou, é pecado. Pronto, ponha nome nas coisas, né? Ai, é que eu estou muito bem. O que eu faço, padre? Eu falei, ó, hoje, quebra o seu chip, compra um outro, sai da rede social, bloqueia essa pessoa, muda de vida. Porque se você fica, ai, vamos ver, ai, é que quando eu estou vulnerável, eu caio. Então, vai para frente e quebra a ponte. Porque se você for para frente e deixar a ponte, você volta para trás depois. Quebra a ponte. Não dê possibilidade de, na sua vulnerabilidade, você voltar a pecar. Se você está vulnerável, mas não tem o telefone da pessoa, saiu da rede, até você fazer as redes, encontrar o telefone da pessoa, meu filho, já passou a vontade. Né? Então, ou seja, decida, haja criatura. Saia desse adultério agora, porque se você morrer nesse pecado, você pode ir para o inferno, e consciente, porque você está ouvindo o que eu estou falando, é com você mesmo, você está entendendo. Sai dessa vida de prostituição agora, é você que está na prostituição, é você mesmo, é com você que eu estou falando, que Deus está falando. Ai, que eu preciso desse dinheiro, confia em Deus, Deus vai te dar o que você precisa, você vai passar primeiramente um tempo de penúria, mas Deus vai te dar tudo. Você está infeliz, você está no pecado, não é isso que Deus quer, a sua alma está morrendo, você sabe do que eu estou te falando, nem dormindo direito você está, essa depressão voltando. Sai disso agora, em nome de Jesus. Você que fica reclamando, eu não consigo engravidar, e brigando com Deus e com inveja das pessoas, você vai engravidar. Em nome de Jesus eu proclamo isso. Mas para de reclamar e se converte. Para de falar mal das pessoas. Para de ficar com essa inveja da sua prima, da sua irmã, desejando o mal para os outros. É preciso se converter, matar a cobra, paulada na cabeça. Radicalidade. Ou santos ou nada. Sabe, não dá para você negar sua fé e brincar com Jesus. Aí nós vimos para a terceira fase, que é a fase do A, né? Amizade. A terceira fase é aquilo que São João da Cruz chamava de via unitiva, né? Quando a vontade sua é totalmente unida à vontade de Deus, há uma união das vontades, né? Você já não pensa só com a sua cabeça, você já não diz só o que você quer, é uma união profunda com Deus. União da sua vontade com a vontade de Deus. E é uma amizade profunda. Então, a amizade profunda, ela é fruto do quê? Em primeiro lugar, ela é fruto da renúncia ao pecado, depois ela é fruto da imitação, depois você chega da união, né, das vontades. Você escolhe o mais perfeito de todos. Nessa fase, a pessoa está disposta a sofrer por Deus, né? Como São João da Cruz, os santos que até pediam, né? Eu aceito sofrer pelo Senhor se o Senhor quiser, porque aí eu provo o meu amor por ti, né? É a fase que nós precisamos chegar. Nós não podemos ficar a vida inteira só na renúncia. Cresça, imite Jesus, viva a amizade com Jesus. A amizade com Jesus é o maior dom, não é, que a gente pode ter. E pensa na letra dessa canção, porque eu vejo muito o Padre Jonas, lá na gravação Orlando viu, até me emocionei, contando, né, uma situação que quando eu era seminarista, em 2005, e o Padre Jonas estava começando a ficar doentinho, e eu fui para uma viagem com ele, ficamos 15 dias na praia, né? E ali ele foi conhecendo, descansando, tadinho, ele estava bem mal, né? E ele falou para mim uma coisa que me marcou, o Orlando viu falando lá na gravação do DVD, que eu até me emocionei, né? O Padre Jonas foi conhecendo mais a minha história, sabendo que eu tinha sido um drogado, sabendo que eu tinha entrado em coma por causa de droga, expulso de time, eu ainda era mais novinho, acho que devia ter algumas sequelas ainda, meio maluco, né? Aí o Padre Jonas um dia me disse, só eu e ele, disse assim, olha, Adriano Zandoná, na época eu não era padre, né? Ele disse assim, uma pessoa que tem história, uma história como a sua, ou você é muito santo e tira muita gente do inferno, ou você não vai ser nada, nunca vai sair do lugar. E ele olhou nos meus olhos e disse, eu acredito em você, seja santo. E eu, menino lá, nem padre era, estava em filosofia, nunca mais esqueci. E essa música diz um pouco disso, né? Eu vejo o Padre Jonas, presta atenção nessa letra, e eu digo para ti, se decida agora, não é amanhã não, a romper com esse pecado. Ai, padre, eu tenho que conversar com a pessoa. Você está no adultério, você está no pecado, você não tem que conversar, meu filho. Corre, mata a cobra, some, sabe?
Ou se quiser conversar, conversa, mas some. Quebre a ponte, porque senão se você vai para frente e deixa a ponte, você volta. Quebrou a ponte, como é que você vai fazer? Vai atravessar nada o rio de correnteza? Não vai. Peça ajuda, busque ajuda, mas não aceite viver na mediocridade. Não aceite viver uma vida mais ou menos. Você foi feito para o céu. E é por isso que a sua vida não está indo para frente ainda. Você não está feliz do jeito que você devia, porque você não se converteu, você não buscou confissão, você não parou de falar mal das pessoas, você não deixou de usar drogas, você não deixou de beber, você não deixou o adultério, você não deixou a impureza, você não deixou de fazer o que desagrada a Deus. Decida-se agora. Deus te ama. Só Ele pode te fazer feliz.